Olá, alunos dos nonos anos. Hoje eu vim aqui gravar para vocês a aula da apostila normal, né? Nossa, começa na página 3, números reais e intervalos. Aquecendo. Já estudamos três importantes conjuntos numéricos: o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais, definido por K igual a K, A sobre B, ou A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros e B diferente de zero. Vimos também que, para as resoluções de algumas equações, encontramos raízes que pertencem a um conjunto dos números racionais e que, para outras, precisamos executar cálculos matemáticos que envolvam a operação da radiciação, que nem sempre nos fornecem um número racional. Veja, por exemplo, o caso que precisamos fazer o cálculo da raiz de 17. Nesse caso, não conseguimos imaginar um número racional que, elevado ao quadrado, nos forneça um número como valor o número 17. O que podemos afirmar com certeza é que a raiz de 17 é um número maior que 4, porque 4 vezes 4 é 16, e menor que 5, porque 5 vezes 5 é 25. Para entender os cálculos matemáticos que precisamos realizar em problemas de álgebra e, sobretudo, nos cálculos geométricos, temos a necessidade de sistematizar um novo conjunto, denominado conjunto dos números irracionais, ou seja, números que não podem ser expressos na forma A sobre B, em que A e B são números racionais, e A diferente de zero. A união desses conjuntos dos números racionais e dos números irracionais irá formar o conjunto dos números reais. Números irracionais. Existem números racionais que, expressos na forma decimal, podem ter um número de casas decimais infinito ou finito, como no caso das dízimas periódicas. Observe dois exemplos de números racionais na forma decimal: o 3,53, que é um número finito de casas decimais, e o 3,53, que tem infinitas casas decimais. O número 3,53, com esse traço em cima, indica que ele tem infinitas casas decimais, mas é um número racional, que tem como período que se repete indefinidamente. Porém, existem números que têm infinitas casas decimais e não têm a característica de periodicidade que algumas dízimas têm. Esses números, como 1,41, 42, 13 e 56, não são racionais, pois sua representação decimal é infinita e não periódica. Esses números que não são racionais são denominados números irracionais, têm infinitas casas decimais e não podem ser representados na forma de fração. Essas diferentes características entre os racionais e irracionais podem ser resumidas no seguinte quadro. Casas decimais. Os números racionais podem ter finitas ou infinitas. Os números irracionais somente têm infinitas casas decimais. Período. Quando tem infinitas casas decimais, ele possui um período, então repete sempre o mesmo algarismo depois da vírgula. Os números irracionais não têm período, então não tem repetição depois da vírgula. Representação na forma de fração. Sempre consigo representar um número racional na forma de fração. E os números racionais eu nunca consigo representar na forma de fração. Uma conclusão extremamente importante é que o número irracional nunca resulta de uma divisão de dois números inteiros, pois não pode ser escrito como uma fração. Porém, os números irracionais aparecem em muitos cálculos matemáticos, como na operação do cálculo da raiz quadrada, por exemplo, a raiz de 2 e a raiz de 3. São números irracionais. Veja suas 10 primeiras casas decimais. Então, se vocês pegarem a calculadora lá e digitarem raiz de 2, vai aparecer tudo isso daqui. Percebam que depois da vírgula não tem um padrão de repetição, então ele não é dízima periódica. Raiz de 3 é a mesma coisa, ó. Depois da vírgula repete um monte de algarismos, só que ele não tem repetição, padrão de repetição. Então, não é dízima periódica. Sempre que isso acontecer, vocês olharem aqui depois da vírgula e não tiver um padrão de repetição, ele é um número irracional. Normalmente, quando os cálculos matemáticos permitem, utilizamos aproximações para os números racionais originados por raízes quadradas não exatas. Utilizando a calculadora ou métodos matemáticos mais sofisticados, podemos encontrar raízes quadradas aproximadas, porém é interessante que você saiba fazer estimativas para esses valores,
a partir de tentativas de aproximação. Observe, por exemplo, como podemos determinar um valor para a raiz de 2, o número racional raiz de 2. Considerando os números positivos de 2, temos 1 elevado ao quadrado, 1, 2 elevado ao quadrado, 4. Então, para essa primeira aproximação, indica que o número que é elevado ao quadrado da 2 está entre 1 e 2. Tentamos, então, 1,5. 1,5 vezes 1,5 é 2,25. Observe que passamos do número 2. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 2 é um número menor que 1,5. Aí, tentamos abaixar um décimo, 1,4. 1,4 ao quadrado vai dar 1,96. Então, sabemos que a raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Tentamos 1,45. Vai dar 2,1025. Já passou de 2 também. E aqui ele faz outras tentativas. O que mais se aproxima é 1,41, que o resultado vai dar 1,9881. Então, aproximadamente, a raiz quadrada de 2 é 1,41. Próximo slide aqui. Observe nos dois últimos resultados que raiz de 2 se encontra entre 1,41 e 1,42. Poderíamos repetir esse processo para a casa dos milésimos, começando por 1,415, calculando os quadrados. No entanto, podemos dizer que 1,41 é o resultado aproximado para a raiz quadrada de 2. E apontamos essa aproximação com um símbolo, é o sinal de igual e um tio em cima, né? Que significa igual aproximadamente. Então, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Por outro lado, devemos sempre considerar que nem toda raiz quadrada resulta de um número irracional. Basta lembrar que chamamos de quadrado perfeito. Então, 0 é um quadrado perfeito, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 e assim por diante. Suas raízes quadradas são: raiz quadrada de 0 é 0, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4 e assim por diante. Já nos números naturais, que não são quadrados perfeitos, tem como raízes quadradas os números irracionais. Então, aqui temos várias raízes que não são quadrados perfeitos e vejam que forma aqui os números irracionais, ó. Tem a vírgula e não tem padrão de repetição. Então, todas essas raízes aqui são raízes com resultados números irracionais. Existem também números não inteiros cujas raízes são decimais exatos. Então, vai acontecer de número com vírgula ter uma raiz exata, tá? E ser um número racional. Para realizar a atividade a seguir, você pode usar a sua calculadora para os cálculos intermediários ou, quando permitido, para fazer atividade no cálculo direto. Então, vamos para os exercícios. Ó. Fazendo tentativas, calcule por aproximação de duas casas decimais as raízes quadradas a seguir, utilizando a calculadora para os cálculos intermediários, registrando as operações. Então, eu quero saber qual é a raiz quadrada de 7. Então, a gente sabe que a raiz quadrada de 7 está entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9, né, que são os quadrados perfeitos. Então, ela está entre 2 e 3. Aí, vocês vão fazer 2,1, 2,2, 2,3 para achar qual chega mais perto do 7. Depois, vocês vão acrescentar uma casa dos decimais. Duas casas decimais ele quer. Então, vai dar tipo 2,24, 2,25, e vocês vão tentando para ver qual chega mais próximo de 7. Lembrando que não pode passar de 7. A mesma coisa com o 429, que número vezes ele mesmo dá o 429. Só que daí, como o 429 não é uma raiz quadrada exata, vai ter que dar um número, vai dar como resultado um número decimal. E aqui é a mesma coisa. A número 2. Quais dos seguintes números são racionais e quais são irracionais? Aqui vocês vão calcular. Raiz quadrada de 25. O resultado é um número racional? Raiz quadrada de 36 é um número racional? Você se inscreve aqui. Racional, racional. Se não, coloca aí irracional. Lembrando que quando é irracional, vai dar um resultado igual a esses daqui, ó. Um número com vírgula e depois da vírgula, um monte de números sem repetição. Tá? De algarismo sem repetição.
Próximo exercício. Calcule as raízes quadradas a seguir e se elas são números racionais ou irracionais. A mesma coisa. Digita lá, raiz quadrada de 42,25, vê se dá um número que é racional ou um número que é irracional. Observe alguns números que são quadrados perfeitos. Ó. O 0 é o 1, é o 4, o 9, o 16 e assim por diante. Justifique a sua resposta. Um quadrado perfeito qualquer pode terminar em 3? Então, olhando aqui, tem algum quadrado perfeito que termine em 3? Então, daí vocês vão responder aqui. Raiz quadrada de 3.727 é um número racional ou irracional? Então, deu um número exato aqui, racional, ou deu um número com vírgula com um monte de algarismos sem repetição? Se deu um número com vírgula e com um monte de algarismos sem repetição, ele é um número irracional. Aqui é um textinho para vocês fazerem a leitura como curiosidade. Aqui ele explica como que acha a diagonal de um quadrado. Ó. Lendo o texto sobre o surgimento do raiz de 2, percebe que os pitagóricos utilizavam um modelo geométrico para determiná-lo. Vamos fazer isso também. Então, aqui, imagine um quadrado de área igual a 2 centímetros que queira calcular o seu lado. Então, ele pega aqui L vezes L, então o lado vai ser raiz quadrada de 2, ó. Daí, unindo os dois quadrados, a área de 4 centímetros quadrados em 8 áreas triangulares de 0,5 centímetros quadrados cada. Então, cada quadradinho aqui tem 0,5 centímetros quadrados, né? Fazemos isso, obtemos um quadrado MNPq, cuja área é 4 vezes 0,5, que é 2 centímetros quadrados, e cujo lado será L igual a raiz de 2. Conforme calculamos anteriormente, o lado do quadrado é a diagonal do quadrado NBPO. Então, aqui, ó, NBPO. Então, essa é a diagonal do quadrado. E ela vale exatamente o lado, ó, raiz quadrada de 2. Então, dessa maneira, verificamos que o número irracional raiz quadrada de 2 é uma medida da diagonal do quadrado de lado 1. Generalizando essa constatação para um quadrado qualquer de lado L, obtemos a sua diagonal. Então, a diagonal do quadrado é L vezes raiz de 2. Agora, nós temos uma oficina que vocês vão pegar aqui, ó. Para realizar essa oficina, você vai ter que fazer sozinho, né? Não vamos fazer com os colegas. Vai precisar de fita métrica, um pedaço de barbante, a régua, tesoura, calculadora, objetos circulares como lata de refrigerante, lata de óleo de cozinha, copo de água, pedaço de cano PVC, garrafa PET ou qualquer outro objeto circular. O que vocês vão fazer? Usando a fita métrica, meça o contorno desses objetos. E também é possível medir o barbante que passa em volta do objeto, cortando o comprimento e medindo com a régua. Então, ou você enrola a fita métrica, envolve ela no objeto, vê quantos centímetros dá, ou com um pedaço de barbante, depois mede-se com um pedaço de barbante. Daí aqui vocês vão colocar o nome, o contorno, quanto deu, e o diâmetro, ó, passando pelo centro do fundo, por exemplo, vamos pegar o fundo de uma lata de refrigerante. Então, é de um lado a outro passando pelo centro. Quero saber essa medida. E daí vocês vão colocar aqui no diâmetro. Depois, usando a calculadora, vocês vão pegar essa medida aqui do comprimento e dividir pela medida do diâmetro. E anotar o resultado aqui na frente, tá bom? Então, vai fazer isso com todos os objetos aqui, ó. 5 objetos, tá? E depois nós vamos corrigir e ver se tá tudo ok. Então, essa é a atividade dessa semana. Espero que vocês façam aí. Qualquer dúvida, eu estou lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.